E aí, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, sou formado em psicologia e investidor há mais de 2 anos. E esse aqui é o Psimone, canal que foi feito para levar para vocês um pouco das coisas que eu sei sobre investimento e que vocês possam aprender pelo menos um terço dessas coisas. Hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que vocês têm que saber antes de começar a investir. Mas antes disso, deixa seu like e, se possível, um comentário também, para que eu possa ir melhorando cada vez mais. Então, por isso, sugestões são sempre bem-vindas. Então, agora, vamos para o vídeo? A primeira coisa que você tem que saber é que renda variável varia. Então, 10 mil reais podem se transformar em 8 mil reais. Vou contar para vocês um exemplo disso que aconteceu no ano de 2020, que foi quando tiveram 6 circuit breaks, que é quando a bolsa para e ninguém mais pode comprar ou vender, para que o mercado tenha uma calma e a bolsa pare de cair um pouco. Então, o que aconteceu? A bolsa estava ali nos 120 mil pontos e começou a desabar, começou a cair por conta do coronavírus, das notícias, do medo que atingia ali os investidores. Ela começou a cair dos 120 pontos, mais ou menos, começou a cair para 110. E quando a bolsa cai 10 pontos, automaticamente é acionado o circuit break, que é essa parada, para que os investidores reflitam, pensem mais e a bolsa não caia mais. Então, toda vez que a bolsa cair mais de 10 pontos em um dia, vai haver um circuit break. E no ano de 2020, tiveram 6 circuit breaks. A bolsa que chegou ali na sua máxima daquele ano, mais ou menos por volta de 120 mil pontos, tinha caído para 60 mil pontos, mais ou menos por volta disso. Para dar exemplos melhores, foi basicamente como que se uma pessoa que tivesse investido ali 10 mil reais ficasse com 6 mil reais, que foi isso que eu vi da análise da minha carteira, que não era esse valor que eu tinha, mas enquanto que a bolsa caiu 40 pontos, a minha carteira caiu 20 pontos. E aí que vem esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, que é, se eu tivesse ali 10 mil reais investidos, eu teria ficado com 8 mil por conta da queda da bolsa. Se eu tivesse esses 10 mil investidos de acordo com os papéis, que são os papéis, né, da própria bolsa, eu teria ficado com 6 mil pontos. Porque renda variável varia. E as crises sempre vão existir. Existe a variação dessa renda variável de todo dia, que é normal, algumas ações, alguns papéis, né, sobem, outros papéis caem. Esses mesmos papéis que sobem hoje, amanhã estão caindo. E assim sucessivamente. Sempre acontece essas subidas e esses declínios dos papéis. Isso aí que eu estou falando agora é para você entender que a renda variável vai variar. O seu patrimônio pode ser em um dia 8 mil reais e no outro dia 10 mil, mas também pode ser nesse mesmo dia esses 8 mil pode ser uns 6 mil reais. Então, antes de você entrar na bolsa, você tem que entender isso, que a renda variável vai variar, ok? A segunda coisa que você tem que saber é que se você comprar uma ação, você vai ter que declarar o imposto de renda. Mas aí que vem a coisa mais importante, que é você declara o imposto de renda, você não precisa pagá-lo. Você não precisa pagar o imposto, você só declara. É claro que se você vender mais de 20 mil
em ações, você vai ter que pagar, vai ter que declarar a DARF e pagar ali. Mas se você só comprar e não vender, você só vai ter que declarar, você não precisa pagar. Então, se você comprar ali uma ação que custe 0,01 centavos, por exemplo, agora nós estamos no ano de 2021. Então, se você comprar essa ação que custa 0,01 centavos, você vai ter que declarar no ano de 2022. E você não vai precisar pagar o imposto. Agora, imagina comigo a construção de patrimônio que você pode ter. Principalmente aí quem é acostumado a declarar imposto de renda, que ganha mais de 3 mil meses, e vê o quanto que perde, né, do imposto. Se essa pessoa que ganha 3 mil investe ali R$ 1.000 mês e no final do ano tem 10 mil, ela só vai declarar esses 10 mil de patrimônio. 10 mil não, né? Daria 12 mil. Ela só vai declarar esses 12 mil de patrimônio. Ela não pagaria por ele. Então, com o tempo, essa pessoa poderia construir um patrimônio enorme, enorme, e ela não pagaria por ele. Ela só declararia que tem ele. Porque quando você investe em uma empresa, você está investindo no seu país. E há vantagens, como essa que eu estou falando aqui, de investir no seu país. Vamos para a terceira coisa que você precisa saber. Comprando uma ação, você já se torna sócio ou sócia das maiores empresas do país. E com isso, você já começa a ganhar junto com elas. Então, se uma empresa X que você comprou vai pagar 10 milhões ali de dividendos, aqueles dividendos vão entrar também na sua conta. É claro que, se você comprou uma ação e essa empresa vai pagar 10 milhões de dividendos, ela vai dividir aquele valor, esses 10 milhões, para cada ação, e aí você vai ganhar o percentual pela quantidade de ações que você tem de cada empresa. Então, se ela pagou 10 milhões, né, como eu estou dando no exemplo, e pagou aí 1 centavo por cada ação, se você tiver 100 ações dessa empresa, você vai ter R$ 1. Se você tiver 1.000 ações, você vai ter R$ 100. E assim por diante. Entenda que esse mercado de renda variável, de ações, ele acaba que é um mercado, ao meu olhar, de igualdade, porque permite que você ganhe junto com essas empresas. E aí, no caso, é só você acumular cada vez mais os papéis das empresas que você investe, das grandes, das maiores empresas do país. Você olha qual empresa que tem o capital aberto, vê os lucros dessa empresa e começa a comprar, virar sócio dela. Uma empresa que lucra muito, já está estabelecida no mercado, normalmente ela vai repassar esses lucros para os acionistas. Um conselho que eu te dou, inclusive, é ver quais empresas pagaram dividendos, proventos, nos últimos 20 anos e começar a comprar essas empresas. E a quarta dica é: comece investindo uma quantidade menor, uma quantidade que vai ficar melhor para você. Por exemplo, se você recebe aí um salário mínimo e você consegue investir 10%, se você consegue investir 10% desse valor, daria aí R$ 100. E aí seria o que ficaria melhor para você. Se você conseguir investir aí 3%, que daria R$ 30, ótimo também. Ou se fosse até mais, né, 5% do salário mínimo, que daria aí R$ 50, você também poderia começar a investir nesse valor. O que eu quero te passar é que o importante seria começar a investir com o melhor valor que fosse
né, o melhor aí para você, e você iria entender através disso como que o mercado de renda variável funciona. Que igual eu tinha falado antes, às vezes ele sobe, às vezes ele desce. Isso aí mexe com o seu patrimônio. E aí, investindo um valor menor e que seria ali acessível para você, R$ 30, R$ 50, R$ 100, você entenderia como que funciona. Você prepararia melhor a sua mente para esse novo mundo de renda variável. E assim, com o tempo, às vezes passando ali 3 meses, 6 meses, você já conseguiria investir um pouco mais. Talvez ali R$ 200 mês, R$ 300 mês. O importante seria mesmo, nesse começo, você entender como que funciona e treinar o seu cérebro, treinar a sua mente, para caso de alguma crise acontecer, porque crises sempre acontecem na história, sempre acontece uma crise, você treinar a sua mente e ficar preparado para isso, principalmente no mercado de renda variável, que qualquer notícia negativa, a bolsa desaba. Agora, vamos para a quinta e última dica, que é patrimônio não importa. Patrimônio não importa. Isso mesmo que você ouviu. Patrimônio não importa. Patrimônio, toda vez que eu falar do meu patrimônio para você, vai ser somente para eu elevar o meu ego. Por exemplo, eu chego para você e falo, eu tenho 50 mil de patrimônio, eu tenho 100 mil de patrimônio. Isso aí, eu estou falando para você o quanto que eu tenho, somente para elevar o meu ego. Então, no final das contas, o patrimônio não vai importar. O que importa então? O que importa, no meu jeito de investir, na minha filosofia, desde quando eu entendi isso, é que o que importa é a quantidade de ativos que nós vamos ter. Por quê? Porque dependendo da quantidade de ativos que nós vamos ter, vai vir o valor a ganhar daquilo. Se uma empresa X, né, me paga 50 centavos por ação e eu tenho 50 centavos por ação e eu tenho 10 empresas ou eu tenho 10 ações, eu vou ganhar ali R$ 5. Se essa mesma empresa X que me pagou 50 centavos e eu tiver dela 100 ações, eu vou ganhar R$ 50. Nisso, eu estou ganhando R$ 50 da empresa, está caindo na minha conta. Nisso, essa empresa, nesse tempo aí, ela pode oscilar muito de cima para baixo. Essa empresa pode estar custando aí R$ 10 e de repente ela cai para 7 ou R$ 10 e como ela pagou esses dividendos aí, 50 centavos, ela pode subir muito, subir para R$ 14 ou subir muito mais do que isso. Então, assim, patrimônio não vai importar. Toda vez que eu for falar de patrimônio é para falar de ego. Então, eu tenho que me concentrar na quantidade de ativos que eu tenho para que eu possa ganhar em cima disso. E aí eu vou acumulando cada vez mais essa quantidade de ativos. Eu vou focando em comprar mais em quantidade. Não vou olhar para o patrimônio. Que isso aí também me protege mais dessas quedas que acontecem, desses momentos de baixa que sempre vão acontecer. E eu foco mais em adquirir empresas de boa qualidade, empresas que têm um histórico de vários anos de lucros, e com isso eu vou ganhando proventos junto com essas empresas. Investidores e investidoras, eu vou deixar aqui embaixo um e-book de como analisar uma ação, para que se você estiver mais interessado, possa baixar e ler ele. É um e-book gratuito, é só clicar, baixar e ler. Assim você vai poder aprender um pouco mais também do que eu falei aqui. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que você tenha realmente aprendido
pelo menos 1/3 do que eu falei. E valeu!